A paz, galera, tranquilo? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo em 1 João, falando a respeito do capítulo 1. Antes, porém, já lhes peço, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, curtam o vídeo, comentem o vídeo, indiquem para amigos, vamos dar mais alcance ao canal. Direto ao ponto, vamos avaliar o que João nos fala em seu capítulo 1. Entre os versículos 1 e 4 nós temos: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui é a semelhança entre o primeiro versículo dessa carta e o primeiro versículo do Evangelho de João, o que é uma das evidências a respeito da mesma autoria dos dois textos, assim como eu já especifiquei um pouco mais no vídeo de introdução. Importante aqui também o destaque que o João dá a respeito de como tudo que ele estava falando e tudo que ele vai escrever na carta tem por base coisas que ele ouviu, coisas que ele viu, coisas que ele até mesmo apalpou. Ele quer deixar bastante claro para a gente aqui que cada princípio, cada doutrina, cada combate a falsas doutrinas que ele trará durante todo o texto não está baseado em suas ideias, mas em coisas que ele viu no próprio Cristo, que ele ouviu do próprio Cristo e no envolvimento espiritual que ele teve com Cristo. O versículo 3 traz para a gente um ensinamento bastante profundo a respeito da comunhão. Lembre-se que comunhão quer dizer ter em comum. Portanto, nós, enquanto homens falhos, não temos nada em comum com Deus. Todavia, Deus, em sua graça, nos enviou Cristo. E este assumiu a forma de homem por nós e na cruz levou os pecados do mundo sobre si. Ele pagou o preço e ao pagar o preço ele abriu o caminho para que Deus possa nos perdoar de nossos pecados e que possamos então entrar para a família de Deus. Dessa forma nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, assim como nós vemos em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Assim, nós que não tínhamos comunhão com Deus por causa do pecado original, agora podemos, mediante a graça, ter comunhão, ter algo em comum com Deus. Nesse contexto, João expressa: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Portanto, João mostra que a nossa comunhão principal deve ser com o Pai e com o Filho. Mas, como consequência disso, tudo que eles falavam a respeito de Cristo era o que possibilitava que eles tivessem comunhão com os irmãos. Ou seja, a comunhão entre os irmãos tem por base a comunhão com Deus. Isso também tem outra consequência. Quer dizer que aqueles que não estão em Deus ou não têm comunhão com Deus não podem ter comunhão verdadeira conosco. Isso não significa que nós não podemos ter amigos fora da igreja ou que não são cristãos, mas que existem níveis de profundidade de relacionamento e dentro desses níveis de profundidade há um nível que só pode ser alcançado por pessoas que têm comunhão com Deus, que é o nível da comunhão verdadeira entre irmãos. E por fim, no versículo 4, ao afirmar que ele escreve essas coisas para que a nossa alegria seja completa, João está querendo nos mostrar que nós só podemos ter uma verdadeira alegria se nós tivermos comunhão com o Pai e se nós tivermos comunhão com os nossos irmãos. Entre os versículos 5 e 7 nós temos: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Partindo da afirmação anterior a respeito da comunhão com Deus e com seu Filho Jesus, João aqui começa a desafiar as pessoas, aqui tendo como alvo principal os falsos mestres,
a respeito da veracidade da sua comunhão com Deus. João inicia com uma afirmação forte: Deus é luz, nele não há treva alguma. Portanto, quem está nas trevas, Deus não está nele. Isso é até uma conclusão lógica. Todavia, aqui eu quero destacar para vocês um verbo que faz toda a diferença no entendimento desse texto, que é o verbo andar. Na Nova Versão Transformadora traz o verbo viver. Esses verbos trazem uma noção tanto de ação como de continuidade. Tendo isso como base, João está dizendo duas coisas. Primeiro, que para Deus a forma como nós vivemos é o que determina se de fato nós temos comunhão com Ele. E também que o problema não é exatamente pecar, mas continuar andando nas trevas. O pecado acontece. Ora, no final desse texto, nós vemos Deus falando que aquele que anda na luz, Deus perdoa e purifica do caminho. Portanto, o problema não é o pecado em si, mas continuar nesse pecado, continuar pecando sem ter um arrependimento e uma conversão. Eu quero aqui trazer uma ilustração para vocês tentarem entender um pouco melhor o que João está querendo dizer aqui. Imaginem uma grande avenida, onde há uma via que vem e outra via que vai. Uma dessas vias é o caminho das trevas, a outra via é o caminho da luz. O problema é que a nossa natureza é pecaminosa, gerada pelo pecado original. Portanto, a nossa tendência é andar pelo caminho das trevas. Todavia, mediante a graça de Deus, que mandou o seu Filho, como eu já disse, muitos retornos foram abertos nesse caminho das trevas. Então nós temos a possibilidade de deixar de andar nas trevas e retornar para o caminho da luz. Durante essa caminhada no caminho da luz, pode acontecer de nós errarmos o caminho e voltarmos para o caminho das trevas. Mas o problema não está em entrar novamente nesse caminho, mas continuar nele. Se nós mais uma vez decidimos fazer o retorno e voltar para o caminho da luz, nós vamos deixar para trás todos os pecados, porque serão perdoados e poderemos ser santificados, purificados por Deus nessa continuidade de caminho, andando juntamente com Ele no caminho da luz. Eu quero destacar outro ponto bastante importante nesse trecho ainda. João afirma que nós mentimos e não praticamos a verdade quando afirmamos isso. A princípio, numa leitura rápida, parece que João escreveu duas vezes a mesma coisa de forma diferente: mentir e não praticar a verdade. Mas, se nós atentarmos para os termos utilizados por João aqui, a palavra mentir, ela tem por base uma afirmação, uma fala, enquanto o não praticar a verdade denota uma atitude, uma ação. O problema surge quando começamos a mentir, porque essa mentira nos leva a não praticar a verdade. Primeiro, nós mentimos a nossos amigos, tentamos fingir que estamos muito bem, que estamos espiritualmente muito bem, enquanto nossa vida está em trevas muitas vezes. Depois, nós avançamos ainda e começamos a mentir para nós mesmos, tentando nos convencer de que está tudo bem na nossa vida espiritual. E por fim, podemos chegar a um ápice de falta de espiritualidade, começando a tentar mentir para o próprio Deus, tentando convencê-lo de que nós estamos bem diante dele, quando na verdade estamos fracos. Portanto, aqui vos aconselho, não entre nesse espiral de mentiras. Entre os versículos 8 e 10 nós temos: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse trecho é uma continuidade daquilo que nós já estávamos conversando antes. João contrasta aqui duas afirmações. Primeiro, se afirmarmos que estamos sem pecado, contra se confessarmos os nossos pecados. A única coisa que nós podemos fazer para sermos alcançados pela graça de Deus é confessar os nossos pecados e nos arrepender diante de Deus. E isso é o suficiente para que Ele abra os seus braços e nos perdoe e nos receba mais uma vez como filhos. O problema, como eu disse antes,
é quando começamos a entrar naquele espiral de mentira. Mentir para os outros tentando usar uma máscara de bom mocismo enquanto a vida está em trevas. Mentir para si mesmo e mentir para o próprio Deus. Cada uma dessas duas afirmações tem as suas consequências. A primeira, se afirmarmos que estamos sem pecado, o primeiro ponto é que nós nos enganamos, como eu disse anteriormente. Segundo, que a verdade não está em nós. Lembre-se, Cristo é a verdade. Portanto, se nós não nos arrependemos e afirmamos que não temos pecado, o sacrifício de Cristo não tem valor na nossa vida. Fazemos de Deus um mentiroso. Ora, se foi o próprio Deus que afirmou que nós somos pecadores, que necessitamos de arrependimento, quando nós tentamos convencer a Deus de que não somos pecadores, nós estamos dizendo: Deus, o Senhor é mentiroso. E por fim, sua palavra não está em nós, a palavra de Deus não nos alcança, juntamente com todas as promessas que a Bíblia nos traz, que Ele pode fazer para nossas vidas, se nós não nos arrependemos do nosso pecado. E a segunda afirmação, se confessarmos os nossos pecados, era, primeiro, que Ele nos perdoa. Ele perdoa os nossos pecados passados diante da nossa confissão e arrependimento. E segundo, que Ele nos purifica, portanto, não só perdoa o que ficou para trás, mas nos ajuda no processo de santificação, que nos fortalece a evitar pecados futuros. Nesse capítulo, embora curto, Deus nos mostra verdades maravilhosas. Ele nos mostra que nós somos pecadores por natureza e não adianta nós tentarmos negar isso. Nossa tendência enquanto humanos é andar por caminho de trevas. Todavia, Ele nos mostra que diante do nosso arrependimento e fé, somos alcançados pela graça de Deus, temos os nossos pecados perdoados, nos tornamos novas criaturas no Espírito e voltamos a ser filhos de Deus. Nossa antiga natureza pecaminosa ainda permanece na carne, mas o nosso espírito é transformado conforme a imagem de Cristo. Cabe a nós escolher o caminho que nós vamos andar, da carne ou do espírito, das trevas ou da luz. Deus abençoe a todos.